ajustando aqui. A gente vai ajustando aqui devagarinho. Gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Acavoro Multidimensional. Toda sexta-feira, não digo toda, né? Mas sempre uma sexta-feira a gente está trazendo um conteúdo aqui. Uma semana a gente está trazendo aqui um conteúdo bacana. Então a gente já teve aqui a Acavoro, que já falou com vocês várias vezes. Teve agora, por último, um convidado muito especial, né? Não tem nome, mas foi maravilhoso aí. Um bate-papo que a gente teve com ele, que é o que a gente chama de consciência. E teve também, para quem vê lá o Zefir no WhatsApp, tem lá a Zoraim, que também deixou uma mensagem muito bonita para a gente lá. Em breve eu vou também soltar aqui no nosso short. Então, assista, compartilha, traz mais gente, né? É importante para a gente crescer mais o canal, isso traz mais visibilidade e o YouTube acaba entregando melhor. Tá? Hoje eu estou aqui com o Zefir de novo. Boa noite, Zefir. Seja bem-vindo. Eu agradeço. E o nosso bate-papo hoje é só entre eu e ele. Não vamos ter interferência, acredito eu, né? Não sei, isso não quer dizer que não possa ter interferência. Vai saber, né? Vai saber, né? Não é nós que dominamos essa parte, mas se houver, vai ser muito bem-vindo, porque vai ajudar a gente a bater um papo. A gente vai falar um pouquinho do conhecimento que a gente sabe sobre o despertar da consciência, né? Tudo que eu aprendi, tudo que o Zefir aprendeu, com as canalizações dele também. Então, acho que isso é importante. Se você gosta do conteúdo, já compartilha, já ativa o sininho para a gente poder ter mais notificações. E bora para o bate-papo, né? Você apresenta um pouquinho de novo, pessoal, porque às vezes tem gente nova, a gente não conhece. É verdade, verdade. Depois eu vou me apresentar. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado por estar aqui mais uma vez. É uma honra muito grande de poder compartilhar um pouco daquilo que eu praticamente vivo, respiro, que podemos chamar de espiritualidade, metafísica, mas eu fico muito feliz pela oportunidade que eu tenho, eu me sinto privilegiado, eu converso com bastante pessoas, e eu sempre falo isso, que nós somos privilegiados, melhores do que ninguém nunca, mas por abraçar a oportunidade de despertar, né? Despertar não é um passo de mágica e você é um iluminado, de forma alguma. Despertar é um processo que acontece na vida de todos. Alguns reconhecem e aceitam, né, essa proposta do universo, outros se recusam, outros não entendem. Então, isso aí é muito individual, particular de cada um. Mas eu me sinto muito privilegiado por essa oportunidade que eu estou tendo na minha vida. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Então, deixa eu me apresentar, meu nome é Túlio Miotti, estamos aqui com o Zefir. Eu conheço ele já há um tempo, a gente conversou, bateu um papo e jogou essa ideia, eu falei, pô, tô dentro, porque é um papo que eu também gosto muito de falar sobre despertar da consciência, eu tenho estudado bastante, apesar da minha área, né, minha área é neuromarketing, mas tem a ver com neurociência também, tem glândula pineal envolvida no meio, tem glândula timo também aqui envolvida no meio, então tem uma série de coisas que a neurociência hoje está explicando a parte da espiritualidade. Isso é bacana pra caramba também. Ela fala do poder da oração, até em Vênus ela já está falando sobre isso. Olha que legal, muito bom. Fala também de como o nosso cérebro consegue processar todas essas informações, né? E aí eu quero começar com essa parte aqui que eu trouxe, né? Até enviei para ele, que é essa frase aqui, né? Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Olha que loucura, né? Então, de qual paraíso você quer ser expulso agora, entendendo mais um pouquinho sobre o despertar da consciência? E aí, o que você me diz disso aí? Eu já fui expulso de alguns paraísos, com toda certeza. Porque, assim, eu gosto muito de falar de mecânica quântica, né? O professor Lecoultre, ele diz que... Não é o professor Lecoultre, desculpa. Joe Dispenza, ele fala que a física quântica é a religião do século XXI. Olha que legal. Então, qualquer coisa ligada à física quântica, inclusive com as pessoas que eu converso, se eu posso dar um conselho para você, estude física quântica. Porque é uma oportunidade de conhecer a fundo
verdadeiramente, sem falsidade, sem coisas ilustrando, desviando a atenção. A física quântica, ela explica para você tudo da origem do universo e de quem verdadeiramente nós somos. Então, Albert Einstein, ele disse uma vez, e eu gosto muito das citações dele, só existe duas maneiras de você viver a vida. Ou você não acredita em milagre, ou você vive acreditando que tudo na vida é um milagre. Que legal. Muito bacana isso. A ideia que eu tenho de milagre, isso já há muitos anos eu sempre pensei assim, na minha forma de entender o milagre, é tudo aquilo que o homem se julga incapaz de realizar, né? E esse julgamento de incapacidade, ele vem justamente dessa questão de manipulação mental que todo ser humano sofre, Sim. de forma consciente ou inconsciente. Nós fomos ensinados por nossos pais, escola, religião, sociedade, mídia. Tudo aí envolvido, né? Exatamente. E fazendo com que nós consideramos ser um ser limitado. Nós temos, na nossa biologia, cerca de 50 trilhões de células. Sim. Cada uma contém 1,4 volts. Multiplica 1,4 vezes 50, você vai achar 70 trilhões de volts. Quanta energia, né? Nesse momento, no meu corpo, no seu corpo, são 70 trilhões de volts. E o que a gente faz com isso? Ninguém ensina o que você faz com isso. Praticamente ninguém faz nada, né? Porque nem sabe, talvez, que tenha isso. Exatamente. Então, quando você começa a conhecer, entender, né, e questionar, é muito importante você também questionar se aquilo verdadeiramente é real, se acontece de verdade, porque a física quântica diz que nós somos pura energia condensada para poder interagir nesse plano tridimensional, viver experiências como nós vivemos, e eu tenho, assim, inúmeras experiências. Se eu fosse narrar todas aqui, teria que entrar de noite adentro, porque acontece muita coisa na vida da gente, e quando você passa a observar, né? Isso. Max Planck, ele fala que se você não ficou assim de boca aberta, assustado com a física quântica, você não entendeu. Exatamente. O experimento mais famoso do Fenda, o que diz? Se existe um observador, o elétron passa como partícula. Se não tem nada... Se não tem ninguém observando, é onda. Então, ele é os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso, então, quando nós passamos a ser observadores da realidade, de tudo aquilo que acontece à nossa volta, eu também costumo conversar isso com as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar trocando informação. Sim. E eu sempre toco nesse ponto, dizendo o quanto é importante você observar. Nada acontece por acaso, né? Einstein também fala... Eu gosto de falar de Einstein porque ele é um cara muito inteligente, considerado o maior cérebro do planeta de todos os tempos, até hoje. Não existe outro, né? Não existe. Então, ele fala assim de coincidência. Coincidência é a forma de Deus agir anonimamente. Olha que legal. Né? Acontece alguma coisa na nossa vida, isso aí foi uma coincidência, foi um acaso. Não tem acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. O universo é ordem e equilíbrio. Né? É ordeiro. Intencional. Isso. E a maior dificuldade, também converso isso com as pessoas, que eu vejo quando você desperta, você verdadeiramente seguir esse caminho, né, e se entregar, se render a esse processo de evolução e expansão da consciência, é justamente o nosso ambiente externo. Isso. Estamos focados nos assuntos da nossa vida, tudo que acontece, naquilo que nós estamos pensando e sentindo. Né? Existe um estudo que afirma que a cada 1 minuto, 10 segundos, o nosso cérebro ele devaneia. A mente está totalmente fora de si. Fora do ar. Então, se você pegar 10 minutos por 24 horas, vão achar 2 horas e 24 minutos. A gente passa desfocado. Então, ser um observador é justamente isso. Por que alguns monges tibetanos, eles se dedicam a fazer meditação no barulho? Justamente para isso. Para adquirir o equilíbrio
o controle E o foco, né? e o foco dentro de si, independente daquilo que está acontecendo lá fora, à nossa volta. Então, como observador, é justamente, eu vejo assim, é você fechar o olho físico e abrir o olho espiritual. Olhar para dentro. Olhar, né? para dentro. Né? A Cavoli fala muito disso, fazer um mergulho interno. Por que o mergulho interno? Porque é justamente dentro de nós que se encontra tudo. Nós somos a própria fonte da vida. A própria resposta está aí dentro. Né? Aqui dentro. Eu converso com pessoas que falam assim, mas eu queria encontrar alguém que me fizesse feliz. Como assim? Você já é feliz? Não te falta nada. Você é um ser completo. Você é um ser que átomos do seu corpo, ele foi construído através das estrelas. Porção dela, né? Por isso que nossos irmãos de outras dimensões nos chamam de semente de estrelas. Sim. Que é a mesma substância, né? Isso. Quando uma estrela morre, que ela explode, ela lança poeira estelar no universo, é matéria-prima da vida. Tudo que existe é feito disso. Como se ela tivesse, como faz a abelha, né? Tá isso, polinizando. Exatamente. Né? E a abelha, chega um pouquinho mais para cá. A abelha tem uma coisa interessante, que a abelha não tem aerodinâmica para voar. Né? Ela acaba voando. E ela acaba voando. Não acredita nisso. Ela não sabe disso, ela não acha que é impossível. Então, quando nós nos julgamos capazes de fazer qualquer coisa, o que vai impedir disso acontecer? Nada. Uma mente focada, determinada, né? O próprio Joe Dispenza, de novo, que é neurocientista, ele fala que quando você foca em uma determinada coisa constantemente, o seu próprio cérebro cria uma nova rede neural daquilo. Cria uma sinapse nova. Exatamente. E, de alguma forma, aquilo vai se manifestar na sua vida. Sim. Através do quê? Do foco. Acontece coisa à nossa volta? Acontece diariamente. Agora, é importante entender que aquilo que acontece ao nosso redor, ao nosso externo, não pode, ou não deve, né? Pode qualquer coisa, mas não deve interferir naquilo que nós somos internamente. Você falando com a física quântica, é interessante isso. Né? Saiu agora recentemente. Nós temos uma célula chamada mitocôndria, né? Sim. Que é a parte mitocondrial. E ela tem barreiras químicas. E é interessante que os prótons e os elétrons que ficam ali dentro, porque ela trabalha essa parte da vida, eles não enxergam essa barreira química. Então, através da física quântica, eles entenderam que o elétron que está dentro da mitocôndria usa o tunelamento quântico para passar de um local para o outro, ignorando totalmente a barreira. Isso, a hora que se vê, isso é física quântica dentro do nosso corpo o tempo todo. Antes a gente não entendia como funcionava isso. Então, quando trouxe a física quântica, então, através desse processo de tunelamento, então, ou seja, o elétron chega ali, vê a barreira química, ele transpassa para o outro lado. E a barreira continua no mesmo lugar. Não dá a mínima para ela. Não dá a mínima para ela. Então, você vê como é que funciona tudo isso. Você falando de despertar, é porque não dá para pegar aqui. Deixa eu ver se está aqui, gente. Espera aí. Acho que está aqui, ó. Eu escrevi isso no dia 28/6. Eu nem sabia que a gente ia ter esse bate-papo. Não sabia. Ele me falou uma coisa, e aí eu entendi outra, e acabou que nós estamos aqui hoje. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu botei aqui, ó. Todos temos um ponto de evolução, e vamos atingir esse ponto mais cedo ou mais tarde. E não se trata de idade cronológica, mas sim do quanto você observa e questiona os padrões que vão se repetir em sua vida. Entendeu? Então, você pode ter 18 anos e já está com o processo de despertar. Você pode estar com 70 e ainda não despertou ainda. Porque você, como ele falou, você não está observando, você não está questionando, você não está vendo quais são os padrões que estão se repetindo. Isso. Né? E a partir daí, você continua vivendo o quê? Uma repetição desses padrões dentro de uma matrix que fica aí te sugando o tempo todo. Tem um teólogo, filósofo, e mais uma coisa que eu esqueci, um francês, Pierre Teilhard de Chardin. Né? Eu vou falar, todo mundo já sabe, mas é bom de tocar nesse assunto de novo. Entre outras coisas, dentro de um texto maravilhoso que ele mesmo escreveu, ele diz assim: não somos seres humanos
vivendo uma experiência espiritual. Sim, eu já ouvi. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso. Todos nós estamos aqui de passagem. A gente ouve isso aí diariamente. Todos nós estamos aqui para partir, sabe-se lá quando, ninguém sabe. Mas partir para onde? Morrer de verdade, ninguém morre. Porque a energia, ela não pode nem ser criada e não pode ser destruída. Ela está sempre o quê? Se transformando. Se modificando, se transformando. Nesse exato momento, ao nosso redor, eu posso sentir a presença de várias energias junto de nós, né? Falando de novo da quântica, a quântica afirma que um cômodo da nossa casa, na sala, ali tem pelo menos 2.000 universos paralelos acontecendo de forma simultânea e ao mesmo tempo. Aí, quando você passa a ser um observador e você começa a sentir, né? Para observar, eu acho que não existe um protocolo. Você mesmo, por si, encontra uma forma de se tornar um observador. Diminui a sua frequência, diminui a sua respiração. É como se você acendesse uma antena e você começa a olhar, e você começa a sentir que existem mais coisas além daquilo que nós estamos habituados a ver. Sim. Comentei com você recentemente, né? Eu fui numa loja de utilidade do lar, eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto muito de supermercado. E eu fiquei assim parado diante de uma disposição de jarras de vidro. E naquele momento ali, é como se meu corpo estivesse ali, mas a minha mente não. Estava ali vagueando, né? Eu estava assim, numa vibe completamente diferente. E quando eu me dei por conta, a jarra de vidro, ela estava vibrando. Até o ponto que parou uma mulher do meu lado, ela também estava olhando, e eu comecei a pensar, será que ela está vendo? O que eu estou vendo, né? O que eu estou vendo? Teve um momento que eu quase fiz assim, porque parecia que a jarra ela ia cair. Isso tem alguns anos que aconteceu. O que o universo estava me mostrando? Que aquilo não é real. Aquilo é uma pura energia vibrando num padrão frequencial para mostrar aquilo ali, de formato. Então, para eu entender, para eu começar a entender dentro do processo de despertar, que nada disso é real. Mas quando você fala dessa forma, parece que é uma coisa absurda. Como não é real se eu estou tocando, se eu estou sentindo, né? Mas de verdade mesmo... Não tem toque. Não tem toque. Nada disso existe. Não tem toque. É apenas uma interação. Você está interagindo com aquela frequência ali, com aquela energia, né? Exatamente. Você está sincronizado para poder enxergar. Se você não estiver sincronizado, você não enxerga. Não enxerga, de forma alguma. E eu vejo que essa maneira que nós, seres humanos, temos de nos relacionar com o outro, achando que ele é uma outra coisa, ele é uma outra pessoa, ele é um outro ser, ele é uma outra... E eu não tenho nada a ver com a vida dele, muito pelo contrário. E como eu tenho... Sim. Eu tenho a ver com a sua vida, com a vida de vocês, com a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque de verdade... É uma coisa só. Todos nós somos um. Somos um, é uma coisa só. É uma frase bonita, todos somos um. Realmente é bonita. Mas existe um significado muito profundo atrás disso aí. Como é que nós somos apenas uma única coisa? Porque todos nós estamos conectados e todos nós formamos o que chamamos de inteligência divina, vácuo quântico, eterno. Aí... campo, tem o Deepak Chopra chama de campo, alguma coisa aí, agora não lembro mais. Tem um livro dele que ele fala campo quântico. Campo quântico, eu acho. Acho que é campo quântico, ele fala sobre isso. Porque ele fala do vácuo quântico e do campo quântico. Então, esse processo de despertar, na minha cabeça, é exatamente isso. É a gente se tornar observador todos os dias. Observar o que está acontecendo, observar por que esse padrão está repetindo, por que isso está acontecendo de volta, por que eu estou escolhendo sempre as mesmas coisas, né? Sempre o mesmo trabalho, sempre o mesmo relacionamento, sempre o mesmo salário, por que eu não saio disso? Então, esse é o processo de despertar. Não é você, poxa, eu olhei
despertei, aprendi, agora estou luz. Não é ninguém vai virar luz assim, de uma hora para outra. Não. Mas é você observar mesmo o que aconteceu e mudar esse padrão. Porque o nosso cérebro consegue fazer isso. Consegue? Ele consegue, sabe? Você começa a criar essas novas, como ele falou, você cria sinapses neurais, você cria uma trilha, é como se fosse uma trilha mesmo no mato. O mato está fechado, você abre aquela trilha, fica passando para lá e para cá, daqui a pouco não nasce nem mais campinho ali. Isso. E é exatamente isso que acontece com nossos neurônios. Eles estão bem separados, depois eles começam a ficar bem juntinhos. Quando eles se unem, pronto, você criou uma trilha neural e aquele hábito ele fica ali. Né? E o outro hábito está lá também. Só que o cérebro ele vai dar mais relevância para aquele que está mais fortalecido. Exatamente. Entendeu? Então, não é que ele vai sumir. Porque aquela crença negativa sumiu. Não, ela está lá dentro. Só que ela não tem mais força como tinha antes. Então, o cérebro vai focar naquilo que é mais relevante. Então, porque ele é preguiçoso, né? Então, ele vai economizar energia. A Cavoli fala uma coisa, ele me ensinou isso já algumas vezes, né? Numa canalização, se eu não me engano, também foi dito. Uhum. A importância de nós colocarmos uma porta na nossa mente e no nosso coração. Uma coisa que eu acho muito bonita dele, quando nós fazemos uma canalização individual, pós a saudação, a primeira coisa que ele pergunta é: como está a sua mente e o seu coração? Porque é muito importante, são portas de entrada, né? Você não faz nada na sua vida, você não ajuda ninguém, você não ama ninguém, você não dedica a sua vida em ajudar ninguém. De repente, você começa a se inclinar para essa questão, aí começa a acontecer coisas que, se você deixar, se você permitir, aquilo vai interferir naquela coisa boa que você quer fazer para alguém. Então, essa porta na mente, essa porta no coração, é justamente para nós não permitirmos que qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de comportamento entre. Porque se entrar, dá um certo trabalho para retirar, para você dissolver aquilo, né? Sim. Sempre está sendo dito a importância dessa questão de você dissolver. O professor Hélio Couto usa muito o termo joga fora. Joga o lixo fora. Mas é lixo literalmente mesmo, porque não serve para nada. Fica, né, ali só ocupando um espaço e não sai daquilo ali. A vida humana ela é muito curta. Passa muito rápido. Né? E se nós formos perder tempo da nossa existência com esses 70 trilhões de volts vibrando, são 8 octilhões de átomos. Olha, coisa pra caramba, né? Cada átomo do nosso corpo vibra cerca de 15 trilhões de ciclos. Quando chega no cérebro, é uma redução para 14, 16, 18, 20. Certo. É muita energia concentrada num único ser sendo desperdiçado. Sendo jogado fora. Jogado fora. Aleatoriamente. Desnecessariamente também. Tanto aleatoriamente como desnecessariamente. Verdade. Deixamos de aproveitar essa oportunidade. Pois ali, não sei se você está vendo ali, tem um livro aqui chamado Reciprocidade, que eu ganhei, e ela fala exatamente sobre isso que você falou, né? Quando a gente começa a fazer coisas boas, né? Vem conexão, né? E esse livro aqui ele fala exatamente sobre isso, sobre a real reciprocidade. O fazer o bem sem olhar a quem. É você praticar isso, porque isso está dentro disso. Eu acredito, e nesse livro ele fala muito sobre isso, que é intrínseco. Mas como a gente tem essa questão da porta, a gente acaba deixando a porta aberta e deixando entrar qualquer coisa. E aí, ou seja, nesse momento você está sendo programado ou reprogramado, porque você já vem com uma programação de fábrica, eu acredito nisso. Eu também acredito muito nisso. Você já vem com uma programação boa, mas você é reprogramado durante a sua existência e continua sendo reprogramado enquanto você não fechar essa porta da mente e não fechar essa porta do coração. E começar a filtrar, né? Começar a filtrar. O nosso cérebro ele já tem um filtro natural entre a consciência e o subconsciente. Existe uma linha tênue. Isso é a neurociência que fala, eu não estou falando assim aleatório. Mas existe uma linha
bem tênue ali que separa, né? Então, ou seja, há momentos de consciência e há momentos de insanidade. Então, a gente fica navegando nesses dois lados da linha. Um momento a gente está consciente, um momento a gente está insano, para lá e para cá. O problema é quando a gente só fica só na insanidade e não consegue mais voltar para o lado consciente. Mas ali tem um filtro. Esse filtro, ele generaliza, ele omite ou ele distorce a informação que está chegando até você. Sim. Entendeu? Então, veja bem, como que a gente pode denominar esse filtro, né? Essa porta? Se ele generaliza, se ele omite e se ele distorce, é G-O-D, é God. God é Deus. Então, esse filtro é um Deus que tem aqui dentro. Deus está aqui fazendo toda essa filtragem para a gente, né, o tempo todo. Muito claro, bacana isso, muito bacana. Você vê como é que é o negócio. Então, é você que tem que ajustar esse filtro. Você tem que fazer um ajuste do seu filtro. O que você quer, de fato, aprofundar? Em que você quer se aprofundar? Né? Eu já ouvi, por exemplo, uma pergunta que foi feita sobre a questão de culturas, as culturas de música, né, de funk e tudo mais. A gente sabe que tem uma letra horrível, né? Não vou falar muito disso, senão o canal cai, mas tem uma letra horrível. E aí chama isso de cultura, pô. Até onde isso está trazendo coisas boas para a gente. Benéficas, né? Coisas que vai edificar a gente. Não está trazendo edificação nenhuma. Então aí você vê que esse filtro não está funcionando. Que essa porta está escancarada. Que essa porta está escancarada. E aí é aquilo que eu te falei ali. Tem um ponto evolutivo na vida de cada um? Sim, tem um ponto evolutivo. Não se trata de idade cronológica. Mais cedo ou mais tarde você vai. Só que qual é o tempo que você vai demorar para fazer isso? Quanto tempo você ainda tem? Tá? Nessa vida física aqui. Né? Porque espiritualmente você tem tempo para caramba. Mas aí você vai ter que voltar para fazer tudo isso de novo. Você não podia estar avançando para o próximo nível? Poxa, não era muito melhor? Muito melhor. Aí não, você vai ter que repetir aquela série de novo. Quantas vezes você vai ter que repetir a mesma série, o mesmo conhecimento, até aprender? Então é hora da gente agora aproveitar esse ano de 2026 para começar a observar mais quem somos nós. Quem somos nós, isso mesmo. Observar, dar uma olhada, dar uma mergulhada. Né? Tem aí vários exercícios de respiração consciente. Sim. Você ouviu falar nisso, né? Respiração consciente, você puxa o ar e respirar pela barriga, não pelo peito. Pela barriga. Tem até uma técnica que foi ensinada, passou agora para mim recentemente, de uma terapeuta no Rio Grande do Sul. E ela falou, a criança recém-nascida é que respira certo, que é a barriga dela que mexe. Depois a gente vai crescendo, o que mexe é o peito aqui, que está respirando errado. Então, para você aprender a fazer essa respiração, e também vai melhorar essa questão da sua consciência, essa questão de você estar filtrando melhor, fechando as portas. Então, coloca as duas mãos em cima do umbigo aqui e respira, para fazer essa respiração da barriga. Mas não é para movimentar a mão fica parada, mas é só para você sentir que a barriga está inchando e ela está esvaziando, né? Tá. E aí você vai fazer a respiração correta. Isso ajuda muito no nosso sistema nervoso central, ajuda o nervo vago, que é o maior nervo que a gente tem no corpo humano. Ele vem aqui do cérebro, vai quase lá na ponta do pé. Ele é responsável por muitas coisas. Então, eu vejo como o despertar está ligado ao seu estado emocional. E o estado emocional, claro, ele vai ter que estar sempre ligado ao sistema. Tem um parasimpático e tem um simpático, né? Então ele tem que estar ligado ao nosso parasimpático, que é o que traz essa energia, que é o que traz essa parte da alegria e tudo mais, né? E o sistema simpático é o sistema mais automatizado. Até brinquei com a terapeuta lá, que tinha que trocar, né? Porque tinha que ser o sistema antipático, porque ele atrapalha tanto a gente. Ele ajuda, né? Claro, porque tem esses dois lá, mas claro, ele vai atrapalhar um pouquinho nessa questão sua. Então você tem que trabalhar mais essa questão do seu sistema nervoso parasimpático
e esse sistema nervoso ele é ativado através das suas respirações. Então, eu acredito que, você falou do monge, né? O monge traz todo esse processo, porque ele aprende essa respiração, uma respiração mais consciente, ele aprende a ativar esse foco que a gente tem. A gente tem um foco natural, chama-se sistema de ativação reticular. É um foco natural que a gente tem. Porque o cérebro, ele é muito, vamos dizer assim, até recebi essa aula agora, não está aqui, senão eu ia mostrar. Ele é muito, meio que mecânico. Ele é quantitativo, lembrei, ele é quantitativo. Sabe? Ele não percebe qualidade. O cérebro funciona assim, é mais ou é menos? É claro ou é escuro? É isso que ele entende, é quantitativo. Ele não quer saber se é a qualidade desse claro ou a qualidade desse escuro, a qualidade desse número, se é muito ou se é meio termo, ele não quer saber. Ou é mais ou é menos. Apenas definir. Ele só quer definir. Tem 3 aqui caderno. Tá, e por outro lado tem um caderno, então esse lado aqui tem mais. Tá bom. Ele já definiu qual lado que tem mais, qual lado que tem menos. Sim. Então, isso também é muito interessante. A gente aprender como que ele funciona para poder trabalhar ele de uma maneira que ele compreenda todo esse processo de transformação que a gente está passando, de despertar da consciência. Sim. Não? Muito importante. Porque o Acavor falou que a consciência não está com a gente. E já foi provado isso também. Provado cientificamente. Provado cientificamente, a mente não está com a gente, a consciência não está com a gente, porque a gente tem apenas um cérebro. O cérebro é uma parte como um coração, como um rim, fígado. Ele é um órgão, pô. Né? Sim. Só que ele tem um comando. Né? E aí tem algumas pessoas, como a Elaine Olives, por exemplo, que vai falar: nós temos a mente, mas tem a mente divina. Aí eu lembro do Acavor, sistema sobre sistema, sistema sobre sistema, sistema sobre sistema. Então é isso, gente. Eu estou achando que tem algumas perguntas, as pessoas estão fazendo pergunta aqui, né? Alguém que despertou, deixa de ter problemas? Ou a vida continua igual, só que a gente não lida com ela de outro jeito? Exatamente. Não é porque você despertou que não vai ter problemas, né? Que não vai ter dificuldade. Eu, particularmente, não gosto mais dessa palavra problema, né? Eu substituo por desafios. Desafio, muito bom, muito bom. Então, assim, desafio você vai ter sempre. Sempre, diariamente, sempre, todo mundo. Porque é o desafio que faz você continuar avançando, a subir degrau por degrau dentro do nível de espiritualidade, nível de profissional, no nível até pessoal, nível de conhecimento. Se você não tiver isso, você não funciona. Teve uma professora que disse, né? Qual é a parte mais satisfatória de um ser humano, né? Que deixa ele assim muito satisfatório, muito alegre? É aprender. Sim. Você tem que aprender. Quando você não aprende, você está dando uma punhalada em si mesmo. E aí vem aquelas frases que nunca se deve falar. Mas eu não aprendo porque eu sou burro, eu não sou capaz. Claro que você é capaz. Isso. Toda vez que você fala isso, você já está minando o seu cérebro com situações que você não é. Então, assim, desafio você vai ter. É claro, você vai enxergar a vida de uma maneira diferente. Isso você enxerga. O despertar te dá uma outra ótica. Te dá uma outra ótica. Você tem uma visão muito mais ampliada daquilo que está acontecendo ao seu redor. Pô. Mas que o desafio vai estar lá, com certeza o desafio vai estar lá. Sempre. Ele não vai sair de lá, até porque ele precisa estar lá. Para que você avance. Vai te impulsionar. Para você não ficar acomodado, pô. Sim. Se você fica acomodado, não sai daquilo ali. Aí não adiantou nada a gente falar daquela frase no início, né? Toda vez que você come o fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. Então, para você comer o fruto do conhecimento, você tem que enfrentar desafios. E enfrentar desafios, na minha concepção, é estar disposto a pagar o preço. Está disposto a pagar o preço pela despertar? Eu posso até dizer que o despertar é um caminho sem volta. De novo, Einstein usou uma frase muito célebre: uma mente aberta ao conhecimento jamais torna seu tamanho original. Então, a consciência expandiu, ela não volta mais a ser do tamanho que era anteriormente,
Não tem como. Só vai... Ela quer mais, né? Ela quer crescer mais, ela quer expandir mais. Então, para isso, você tem que estar disposto a pagar o preço. A olhar para a sua sombra, a mergulhar cada vez mais dentro de si, descobrir sombras, porque vão ter várias sombras, e jogar essas sombras para frente, jogar para a luz, que é a sua consciência. Sim. Né? Muito importante. Jogar ela além dessa linha que eu te falei, além dessa linha tênue, jogar ela para cima, para a consciência. Para que ela possa, então, sumir ali, receber a luz. Não é porque dar significado para ela, não. Deixa ela vir, pô. E vem. Deixa ela vir e joga fora. Não, isso aqui eu não quero. Eu não quero vibrar nisso daqui. Tá, é isso aqui, então eu não quero vibrar. Aí você vai poder escolher qual tipo de vibração que você quer. O próprio Deepak Chopra fala, né? Nós somos escolhedores infinitos. Constantemente. Constantemente infinitos. Tem mais alguma pergunta? Acredito que não. Né? Você quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? A gente ficar muito tempo. Sim, eu quero deixar aqui o meu conselho. Isso é bom. O meu conselho para você que nos assiste, se eu posso dar o conselho a você, é justamente o que eu falei lá no princípio. Estude física quântica. Por quê? Porque é o único caminho que eu encontrei até hoje. Não é que vai dar a você todas as respostas, mas ela ensina quem você é, do que você é feito e do que você é capaz. E quando você tem esse conhecimento, a sua visão muda completamente. Quer ver uma coisa? No princípio, lá no comecinho, eu falei da questão do milagre. Né? Jesus, ele fez diversos milagres. E ele sempre dizia uma coisa: a tua fé te curou. Né? Ele nunca assumiu patente de milagre algum. Por quê? Porque aquela manifestação que acontecia é porque a pessoa estava acreditando. Né? Então, você acreditar é muito fundamental e importante. E eu vou dar aqui um exemplo. Jesus, ele ensinou que se nós tivermos fé, faremos os milagres que ele fez. E ainda maiores. Né? E até maiores do que ele fez. Poxa, Jesus, ele curou enfermo, paralítico, cego, expulsou demônio, andou sobre as águas, transmutou matéria, ressuscitou morto. Então, ele afirma. Então, se eu não concordar com isso, eu estou dizendo que Jesus é mentiroso. Exatamente. Então, eu tenho que concordar, porque o mestre ensinou que se eu tiver fé, farei as coisas que ele fez e obras até maiores. Isso só não vai acontecer se eu não acreditar. Então, acredite em você. Acredite que você é capaz, que você tem todas as qualidades, todos os dons, todos os talentos dentro de você. Pode ser que no momento esteja em um estado de stand-by. Está adormecido. Adormecido, mas está em você. Começa a refletir sobre você. Entre dentro de você, mergulhe dentro de você e você vai encontrar a fonte da vida, a fonte criadora, todas as respostas para qualquer pergunta que você tiver e qualquer coisa que você desejar, ela já existe. Ela já está pronta, esperando tão somente se manifestar. Você tem que acessar. E você acessar isso atraindo. A ciência hoje afirma, né, falando lá que nós somos energia, pura luz. A cada centímetro quadrado do nosso corpo são de 12 a 18 fótons de luz. O nosso corpo emana luz. A gente não vê. Mas se você passar a ser um observador, você vê. Você consegue enxergar. Você consegue enxergar o contorno de luz em volta da pessoa. Isso é uma coisa natural. A Cavour sempre falou que o sobrenatural e o sobrenatural não tem nada. É que nós não estamos familiarizados, nós não estamos acostumados, nós não fomos ensinados a ser natural, metafísicos, espirituais, a entender que existe uma grandeza infinita que governa, que rege, que mantém tudo isso funcionando perfeitamente. Quando nós começamos a entender isso, a nossa vida começa a se transformar. E eu não falo de bens materiais, eu falo de uma transformação interna.
Isso. E essa transformação, as pessoas percebem à sua volta. Quando você começar, e não estou dizendo que você não faça, mas quando você começar a viver isso, literalmente, às 24 horas do seu dia, as pessoas vão olhar para você e falar assim, o que está acontecendo? Mudou, O senhor está né? diferente, parece que está brilhando, parece que tem luz à sua volta, mas é isso que acontece. É. Porque essa manifestação que acontece dentro, ela vai vir para o exterior. E ela vai contagiar quem está à sua volta. Sim. Uma forma de nós contribuirmos para o universo é justamente isso, né? Vibrar no amor. O amor, a Cavour ensina que é a solução para todas as coisas. É a maior ferramenta que existe. O maior ferramenta que existe. O amor, ele tem o poder de aumentar o seu padrão de vibração. E essa energia que nós emanamos quando nós estamos amando, seja o nosso próximo, seja a natureza, seja qualquer coisa, essa energia ela vai para o universo e ela contribui de forma positiva. Vai ajudar no processo de evolução e expansão da consciência de todos, a manifestação do poder divino na vida de qualquer pessoa. Mas isso depende de cada um de nós fazermos a nossa parte, que é amar a todos de forma incondicional, aquilo que Jesus tanto ensinou. É muito fácil gostar de quem gosta da gente, né? Isso é fantástico, né? Fica mais fácil, com certeza. Agora, e quem não gosta? E quem não gosta. Então, são essas pessoas que precisam do nosso amor, que carecem do nosso amor, da nossa compreensão. Muitas das vezes, maior parte das vezes, a nossa melhor resposta é ficar em silêncio, né? Não estamos aqui para julgar ninguém e nem para devolver nada para ninguém. Apenas fazer a nossa parte, cuidar do nosso bem-estar espiritual, fazer esse mergulho interno, descobrir quem somos e de quem somos feitos, porque, né, para nosso corpo estar formado, uma estrela teve que morrer, produzir matéria-prima para que nós fôssemos elaborados. Então, existe uma grandeza infinita que nós não conseguimos mensurar do que acontece, né, aquilo que nossos olhos não alcançam, para que nós estejamos aqui hoje. A nossa vida, ela não é tão somente momentânea ou insignificante, muito pelo contrário. A nossa vida é preciosa demais, é de um valor inestimável. Nada, tem uma passagem que eu não vou lembrar a referência, mas diz assim, por nada foste comprado e por dinheiro algum sereis vendido. Olha que legal. Não existe dinheiro que pague a nossa vida, o nosso respiro, nosso fôlego de vida. Isso é algo que não tem valor, não dá para calcular, né? Tudo que foi feito para que nós hoje estivéssemos aqui, os nossos ancestrais que vieram antes de nós, prepararam o caminho, fizeram a parte mais difícil. Hoje existe uma facilidade muito grande a nível de conhecimento, a nível de estudo, de pesquisa, a nível de escolha, mas é preciso estar muito bem estruturado, alicerçado, para fazer boas escolhas, porque toda escolha tem o seu resultado, a sua consequência. Exatamente. Né? Então, quanto mais boas escolhas nós fizermos, melhores resultados nós vamos ter. E se nós temos melhores resultados, as pessoas que nos amam também vão ficar felizes com isso. Sim, isso que você falou é interessante, porque hoje a gente tem um poder maior de fazer essa transmissão de conhecimento. Isso. Porque a gente antes não tinha. Não tinha. Olha aqui, a gente está transmitindo conhecimento aqui para N pessoas, para qualquer lugar do mundo. O planeta inteiro. O planeta inteiro. É só você acessar aí o YouTube, né? Acessa, se você não é nosso seguidor, já começa a seguir, já clica aí, se inscreva no canal, compartilha para outras pessoas. Olha o poder da transmissão. E você vai estar ajudando também a disseminar mais conhecimento. E é fantástico. Lembrando, né, os nossos irmãos trabalhadores da luz que são, né, que fazem parte de uma egrégora, de uma família de luz, de amor, de paz, eles estão sempre prontos a nos aconselhar, nos ajudar, nos amparar. E qualquer pessoa que tiver o desejo de conversar através de uma canalização ou até de receber uma canalização em texto, tem como deixar algum comentário? Só assim que encerrar o vídeo, você deixa lá no comentário, né? A gente vai encerrar o vídeo, aí você deixa no comentário logo abaixo do vídeo
eu quero uma canalização por vídeo ou uma canalização por texto, a gente vai responder e vai entrar em contato com vocês através da linha. Isso, aí vai providenciar, marcar um dia, uma hora certinha. Para a gente fazer esse processo todo aí. Só não pode colocar agora aí. Se botar agora aí no chat, ele some. Tem que colocar lá nos comentários assim e fechar o vídeo. Aí ele fica lá para a gente acessar. Então, quem tiver o desejo será muito bem recebido e nós estamos aqui à disposição para fazer essa ligação dos nossos irmãos, né, multidimensionais com qualquer pessoa que tiver esse desejo. Gratidão pela oportunidade, gratidão por estar aqui, gratidão ao universo por mais essa transmissão, essa transmissão maravilhosa de conhecimento. Isso. E gente, muito obrigado, tá? Obrigado, Sofia, mais uma vez. Eu agradeço. E não esqueça, compartilhe, acesse o nosso canal, deixa lá, seguidor não, tem outro nome. Né? Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho aí para mais notificações, tá? Ajude a gente a crescer mais ainda com o canal, é importante, tá? É importante, o que a gente está fazendo aqui é um processo maravilhoso de conhecimento e de despertar da consciência. Tchau, tchau. Gratidão.